Graça e paz. Vamos, nesta manhã, estudar a palavra de Deus e vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 36 ao 39. Vamos ouvir com carinho e atenção a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que Deus revele a palavra aos nossos corações. Essa oração de Jesus, aí nesse verso 39, me chama muito a atenção. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Cerca de 18 horas foi o tempo decorrido entre essa oração de Jesus até a sua morte na cruz. Alguns estudiosos acreditam que Jesus vislumbrou a sua morte na cruz, a sua crucificação, e ficou com medo da morte, com medo da crucificação, com medo de morrer. Porém, eu não acredito que Jesus ficou com medo da morte. Jesus é aquele que venceu a morte e não temeu a morte. Acerca desse momento, o próprio Jesus disse: o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. João 12, versículo 27. Esse momento do Senhor Jesus no jardim não foi fácil, irmãos. Não foi. Ele suou sangue e também entrou em agonia, diz a palavra. Eu não acho que foi por medo o motivo da sua agonia. Também creio que nós não podemos compreender todo o significado dessa agonia, por demais tremenda, que Jesus passou. Mas devemos
Mas devemos ter respeito e gratidão por esse momento que Jesus passou. Ele tinha o poder de gritar a qualquer momento. Ele tinha o poder de gritar: chega, chega, a qualquer momento. Mas ele preferiu passar por tudo aquilo por mim. Digo por mim porque eu creio que foi por mim e também por você. A morte de Cristo é tão indispensável que não poderia ser evitada. Deus, o Pai, não encontrou outro meio para salvar a humanidade fora da morte, do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Se Deus tivesse outro meio para nos salvar, Ele não teria permitido que o seu Filho fosse pendurado numa cruz onde Ele morreu. Jesus sabia que a vontade do Pai era mais importante do que as suas reações humanas. O que é essa vontade do Pai? A vontade do Pai aqui é a morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. De onde surgiu essa vontade do Pai de colocar o seu Filho numa cruz como Salvador da humanidade, para salvar a humanidade? Exatamente, salvar a humanidade caída no pecado e perdida é onde consiste essa vontade do Pai, a vontade de me salvar, de nos salvar. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer, Deus deseja, Deus quer que todos os homens sejam salvos e levados ao conhecimento da verdade. Deus, em seu amor, conheceu a humanidade perdida no pecado e teve uma vontade intensa de salvá-la. E para nos salvar, Ele teve que expressar a sua vontade onde foi necessário, na cruz do Calvário, no sacrifício do seu Filho Jesus na cruz, na morte de Jesus na cruz. Hebreus capítulo 10, versos 7, 9 e 10. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito.
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Você viu aí que está falando aí da vontade do Pai e da obediência do Filho. E essa vontade do Pai juntou-se com a obediência do Filho e resultou na grande obra da cruz do Calvário. Jesus entregou o seu corpo na cruz para satisfazer a vontade do Pai. Que satisfação é essa? Será que alguém pode se satisfazer na morte do seu filho? Nesse caso aqui, se referindo à morte de Jesus, a satisfação diz respeito à vontade do Pai de salvar a humanidade, e só ali na cruz, através da morte do Senhor, a humanidade poderia ser salva. Não tinha outro jeito. A intenção do Pai em colocar o seu Filho na cruz foi convergir, reunir no Filho todas as pessoas da face da terra e de todos os tempos, a fim de serem crucificados e mortos com Cristo, para que sejam justificados e libertos do pecado. João 12, 32. Este texto, irmão, foi o segundo texto que contribuiu de maneira direta para a minha regeneração, para a minha salvação. O texto que o Espírito de Deus começou a falar comigo quando o pastor Antônio Abuchaim estava pregando aqui, eu estava ali ouvindo. Era uma série de estudos que ele estava fazendo. Foi a primeira vez que ele veio fazer, e eu estava ouvindo ali no banco, ali no quarto banco, e quando ele citou o texto de 1 João, não precisa ser lido, só vou citar, de 1 João 3,8, aquilo me abalou. Me abalou. Quem comete o pecado é do diabo. E ele ficou repetindo. Quem comete o pecado é do diabo. Parecia que aquilo estava dizendo direto para mim. Quem comete o pecado é do diabo. Isso me abalou, irmãos. Porque naquele momento eu entendi que eu era do diabo. Eu sou do diabo. Eu peco, eu sou do diabo. Eu tremi nas bases. Porque não era um pregador que estava falando, era Deus. Porque o texto foi dito por Deus, foi dito e escrito pelo apóstolo João, mas inspirado por Deus, pelo Espírito. Portanto, é palavra de Deus. Você não treme nas bases, não? Quando lê esse texto? Você pode dizer: você está falando com quem? Estou falando com você, nova criatura.
No momento é com você. Você não treme nas bases, não, quando você lê esse texto? Você não sente nada, não? Você acha que o pecado é brincadeira? Brincadeira. Quem comete o pecado é do diabo. Agora eu fiquei em uma situação bem ruim. Fiquei mal. Mas aí ele continuou o estudo, passou por vários textos, chegou em Gálatas 2:20, aquilo já me deu uma esperança. Ele foi dizendo que aquilo ali nos liberta do pecado. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a minha agonia começou a dissipar. Mas eu não sabia como nascer de novo, porque a pergunta era: eu estou crucificado com Cristo? Como? Como é possível estar crucificado com Cristo? Aí ele foi para o texto de João 12:32. Aí eu entendi pelo Espírito. Aí se deu a minha regeneração. Vamos ouvir o texto. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus dizendo: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Opa! Agora eu sei como eu morri com Cristo. Ele me atraiu a si. Ele está dizendo, então eu creio. Ele morreu por mim e morreu comigo. Eu creio que morri com Cristo, que estou crucificado com Cristo. Então, eu experimentei a grande salvação de Deus. E isso já faz 32 anos. A morte de Cristo foi pela vontade do Pai, para que nós morrêssemos com Ele. Todos nós fomos atraídos no corpo de Cristo, na cruz. E quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Romanos 6, versículos 6 a 11. Vamos ouvir a leitura que vai dizer que nós morremos em Cristo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como foi que nós morremos? Crucificados com Cristo. Onde morremos? No corpo
de Cristo na cruz. Quantos morreram? A palavra diz que todos. Se um morreu por todos, logo todos morrerão. E agora? Agora é preciso crer. É preciso crer. Se você não crê, também não experimenta. A nossa morte com Cristo na cruz abriu o caminho para a nossa ressurreição, juntamente com Ele, a vida dele em nós e Ele mesmo em nós, vivendo a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você já pensou nisto? Já parou para pensar nisto? Cristo vive em mim. Quando você dizer Cristo vive em mim, quando você confessar Cristo vive em mim, pare, stop, pare, pense no que significa Cristo em mim, Cristo vivendo em mim. Sendo assim, não podemos viver de qualquer maneira. Se Cristo vive em mim, nós não podemos viver neste mundo de qualquer maneira. Devemos viver uma vida de vitória sobre o pecado e o mundo que está no maligno. Uma vida de santidade. Colossenses 3, versos 13 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo, nossa vida, é o que está dito aí no verso 4. Cristo, nossa vida. Cristo, minha vida. Antes de experimentar Cristo, minha vida, eu tive que experimentar a minha morte com Ele. Morrestes, estáis mortos, é o que afirma a palavra de Deus no verso 3. A minha vida pecadora foi morta com Cristo e agora Ele mesmo é a minha vida. Cristo, nossa vida, é o que a palavra de Deus afirma. Cristo é a minha vida, é o que eu tenho que confessar. Cristo, nossa vida, é o que a palavra de Deus diz e afirma. Cristo é a nossa vida, é o que temos que confessar. Pense bem, irmãos,
nesta expressão: Cristo, minha vida. Cristo, minha vida. Meu irmão, se você morreu em Cristo, então Cristo é a sua vida. Como que Cristo se tornou a nossa vida? Pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Cristo, minha vida. Cristo, minha vida é a soma de toda a experiência que Deus quer que nós tenhamos com a sua palavra. Cristo em nós é a essência de toda a revelação de Deus. Cristo é a revelação máxima, a revelação total, final de Deus. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em mim. Nada, absolutamente nada pode superar Cristo em mim. Nada. Nós em Cristo é na cruz. Ele morto por mim e eu morto com Ele. Nós mortos com Ele. Ele morto por nós e nós mortos com Ele. Cristo em mim é pela minha ressurreição juntamente com Ele. O que Cristo é em mim? Ele é tudo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos ficar com esta expressão: em tudo fostes enriquecidos nele. Pense bem na expressão: em tudo fostes enriquecidos nele. Você pode dizer, pela fé: eu estou enriquecido em Cristo. Em tudo eu estou enriquecido em Cristo. Equivale dizer que você tem toda a riqueza, todo o recurso, toda a suficiência de Cristo em você. Você acha pouco? E tem mais. Depois que você é enriquecido em tudo pela pessoa de Cristo em você, não acabou. Tem mais. Porque Cristo é inesgotável. Ele é infinito. Ele é eterno. Então, essa riqueza pela qual você foi enriquecido em Cristo vai crescer, crescer, crescer. Quando para? Não para. Não para. Nem aqui, nem no céu. Não para. Mas o Senhor já me enriqueceu. Mas tem mais. Tem mais. Você pode dizer: mas eu já tenho muito.
Mas tem mais. É mais em cima de mais. Esta é a vida que Cristo é em nós. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida em abundância. Cristo é em mim a vida com abundância. Você crê? Crê ou crê? Se crer ou crer, não tem outra opção. Mas se você não crer, você não vai experimentar a vida de Cristo em você. Cristo em você. Essa abundância que é Cristo em nós vivendo a sua vida. Quem tem Cristo tem tudo. E quem tem tudo não precisa buscar mais nada além de Cristo. Cristo é a nossa vida. Cristo é a minha vida. Cristo é a nossa vida. Eu pergunto: haverá um tesouro maior do que Cristo em nós? João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus observou que o povo examinava as Escrituras, mas também observou o preconceito desse povo. Eles tinham um conceito formado em suas mentes. Ou seja, eles buscavam nas Escrituras o que eles queriam e não o que Deus quer nos dizer nas Escrituras. O povo estava usando as Escrituras para apoiar a sua religião pessoal, e com isso estavam perdendo a verdadeira vida revelada nas Escrituras. Você não acha que é isso que está acontecendo com a religião hoje? O povo religioso é cheio de preconceito. Ou seja, a mente está cheia de conceitos. Conceitos que aprenderam dos homens, das interpretações dos homens e da própria pessoa. Então, quando a pessoa vai ler as Escrituras, ela lê não para ouvir Cristo falar, ouvir Deus falar,
e nem para encontrar Cristo nas Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo. Eles estão impedidos pela sua religião, pelos preconceitos de suas cabeças. Então, eles ficam sem a vida. Só conhece religião. Não conhece a vida de Cristo. Não conhece Deus. Não conhece Cristo revelado em seu interior. Se usarmos as Escrituras de maneira errada, vamos ficar sem a bênção suprema da vida de Cristo em nós. Vamos abrir o coração e deixar a palavra de Deus evoluir em nós. E que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos dê sabedoria para sabermos avaliar essa vida de Cristo em nós. Que o Espírito nos dê convicção e certeza de que Cristo é a nossa vida. O rio Amazonas, na sua foz, onde deságua no mar, a sua largura é de 320 quilômetros aproximadamente. E sua profundidade média é de 30 a 40 metros. É muita água. E um navio desorientado, perdido na foz do Amazonas, do rio Amazonas, sem água potável, água doce para beber, já estava ali uns 4 dias, mais ou menos. A tripulação, o pessoal do navio, a turma, estava com muita sede, lógico, porque água do mar não dá para beber. Então eles avistaram outro navio, fizeram sinal pedindo aproximação. O navio encostou e o capitão perguntou: "O que há com vocês?" Eles responderam: "Não temos água potável, água doce para beber, e estamos com muita sede. Queremos beber água." O capitão, admirado, expressou: "Ué, é só descer os baldes e pegar água para beber. Vocês estão na foz do rio Amazonas. A água é doce." 4 dias em cima de água doce e morrendo de sede, por ignorância. Irmãos, a vida de Cristo está aí, sendo oferecida gratuitamente. A vitória sobre o pecado está aí. O Evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo, e Ele vivendo em nós, está aí. É só crer. É só crer. Quanta gente
ignorando o Evangelho. O Evangelho está aí, mas ignora. Foi o que Jesus disse a Jairo, um chefe da sinagoga. Marcos capítulo 35, Marcos 5, versos 35 a 36. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos entender um pouco o contexto disso. Jairo, chefe da sinagoga, foi até Jesus e rogou que ele fosse até a sua casa sarar sua filhinha de 12 anos, que estava à morte, estava morrendo, estava nas últimas. E Jesus foi com ele. Mas no caminho, ele curou uma mulher hemorrágica, que tinha um sangramento há 12 anos também. A menina tinha 12 anos e a mulher estava doente há 12 anos. E médico nenhum pôde curar essa mulher. Esse acontecimento no caminho, do ponto de vista humano, atrasou a chegada de Jesus à casa de Jairo. Mas do ponto de vista do Senhor Jesus, não houve nenhum atraso, porque ele sempre chega na hora certa. E nesse meio tempo, chegaram alguns da casa de Jairo, dizendo: tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não adianta mais, não tem o que fazer, morreu Jairo, não tem o que fazer, não tem jeito mais. Mas acontece, irmãos, que Jesus não conhece tais limitações. Tais limitações são para os homens, mas não para Jesus Cristo. Parece que o Senhor Jesus não frequentava velórios, mas quando ele ia em um, ele acabava com o velório, ele resolvia a questão. E foi o que aconteceu com a filha de Jairo. Ele trouxe a menina de volta à vida e acabou com o velório. Tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Foi o que alguns disseram a Jairo. Jesus ouviu também essas palavras, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não fazendo caso de tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: veja que coisa linda,
o que Jesus disse a ele: não temas, crê somente. Sempre tem essa gente que chega para atrapalhar, para colocar confusão na cabeça das pessoas. Mas nós não temos que ouvir tais palavras. Jesus disse: não temas, crê somente. É o caso do Evangelho. É o caso da minha morte com Cristo, da minha ressurreição com Cristo e dele vivendo em mim. É o caso. Crê somente. Mas eu não entendo. Crê somente. Mas não tem jeito. Crê somente. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Crê somente. É o que Jesus está dizendo. Agora que Cristo é a sua vida, agora que Cristo vive em você, agora que você está enriquecido de Cristo, da pessoa dele, o que você vai fazer agora? Agora você tem que gozar dessa riqueza sem fim que está em você. O que adianta você ter um tesouro? Do que adianta você ser rico, ter muito dinheiro, mas você não gozar nada? Você viver uma vida mesquinha? Tem que gozar aquilo que nós temos. E se você tem o tesouro maior que é a vida de Cristo, o que tem que fazer? Você tem que gozar. Você tem que gozar. A vida de Cristo é cada vez mais em nós. Senhor, Tu me levastes a morrer e ressuscitar juntamente contigo. Agora Tu és a minha vida. Eu quero a Ti. E quero também a Tua manifestação dentro de mim. Eu creio na Tua manifestação em mim, porque nós não precisamos pedir que Jesus se manifeste em nós, porque se Ele estiver em nós, Ele irá se manifestar. Eu creio na Tua manifestação em mim, porque Tu disseste que se manifestaria em mim. Ele falou: muito obrigado pela minha morte com o Senhor na cruz. Obrigado também pela minha ressurreição juntamente com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua vida operando em mim. Obrigado, Senhor, pela Tua pessoa em mim. Obrigado, porque Tu vives em mim. Obrigado, porque Tu vives em mim. Obrigado, Senhor, pela Tua comunhão. Pela Tua comunhão. Bendita comunhão. Obrigado, obrigado, obrigado. E obrigado, e obrigado. A vontade que tem é de ficar dizendo isso para o Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado. Amém?